Então, pessoal, conforme eu havia falado, quando der uma treta entre o cliente e você, e aí você não tiver, infelizmente, ter feito o contrato, o artigo 22, lá no parágrafo terceiro, ele vai falar assim: salvo a estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no começo, outro no meio e outro no fim. Rodrigo, como é que a gente divide o processo? Petição inicial, aí o meio é o quê? A contestação não, é da sentença. Quando o juiz dá a sentença, cabe o quê? Apelação. Aí apelação. E aí o final qual é? O cumprimento de sentença. Basicamente é isso. Pode ser que tenha acordo, aí se tem acordo, o cliente tem que te pagar tudo. Então, basicamente, vai depender da prática, tá? Outra coisa. Parágrafo 4º, ele faz o seguinte: se o advogado fizer juntar os autos do seu contrato antes de expedir o mandado de levantamento do precatório ou do pagamento, o juiz deve determinar que sejam lhe pagos diretamente por dedução. O que é isso? Eu vejo poucos advogados colocar o seu contrato lá no processo, né? Mas vai que o cliente não é um bom pagador. Aí tu ganha a causa do cara, ganhou 100 mil. Aí você fala, esse cara não vai me pagar. Aí você vai lá e fala, excelência, inclusive, aproveitando que a gente já ganhou a causa aqui, olha aqui meu contrato. Meu contrato tá faltando eu receber X reais mais a sucumbência. E aí ele também manda colocar. Outra coisa que é importante a gente falar é o seguinte. Esse parágrafo aqui, o parágrafo sexto, ele pouco é cobrado. Mas eu sempre lembro o aluno por quê? Porque ele fala assim, ó. O disposto nesse artigo aplica-se aos honorários assistenciais, compreendidos como os fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe, sem prejuízo aos honorários convencionais. Então a gente acaba que a gente tem quantos tipos de honorários. Então, se vocês estiverem com um caderno aí, vocês vão anotar o seguinte: vocês têm os honorários convencionados, que é o do 22, por arbitramento e judicial ou por sucumbência. Então tem esses dois honorários. Tem os contratuais e tem os assistenciais. Então, turma, quantos tipos de honorários a gente tem? 4, tá? Assistencial, contratual, sucumbencial e por arbitramento judicial. Outra coisa que a gente tem que fazer é o quê? Parágrafo 7º. Quando a gente advoga para um sindicato, quando a gente para uma entidade de classe, a gente, os honorários convencionados com as entidades poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato. É como se eu fizesse um contrato de plano de saúde. Os beneficiários também abraçam o contrato, tá? Eles também são beneficiários nesse contrato. Então eu faço um contrato para mim, para minha esposa e para os meus filhos. O 8º, ele faz o seguinte: consideram-se também honorários convencionados aqueles decorrentes da indicação de cliente entre advogado ou sociedades de advogados. Então, sabe quando a gente recebe uma indicação? Então, a Lucrécia vai trabalhar em parceria comigo. Aí ela não vai atuar, mas ela vai indicar. Então, a gente tem um parágrafo 8º. A gente tem um parágrafo 8º, que é aqueles decorrentes de indicação do cliente. Então, basicamente, é isso. Aí, veja bem, depois que a gente ultrapassa essa situação de honorários e tudo mais, assim, de como e tal e etc., aí, olha só como é que é a pegada. A gente tem o 22A, que foi acrescido em 2022. Então, Rodrigo, o que vai cair? Eu acho que o que vai cair é o 22A, parágrafo caput e parágrafo único. Olha só. Fica permitida a dedução dos honorários contratuais dos valores acrescidos a títulos de mora ao montante repassado aos estados e aos municípios na forma de precatório, como
complementação de fundo constitucional. Então veja, fica permitida a dedução de honorários advocatícios, ou seja, a título de juros de mora ao montante repassado aos estados como complementação. E a dedução a que se refere o caput não será permitida aos advogados nas causas que decorram da execução de título judicial. Vou explicar isso. Digamos que eu estou devendo imposto. O professor Rodrigo está devendo imposto. E eu tenho honorários a receber de município, de estado, DF da União. Eu posso pegar os meus honorários que o governo vai me pagar e abater nos meus impostos. Eu posso fazer igual a gente faz com o IPVA, tá? Outra coisa que isso é uma questão que nunca caiu e ele deve cair. Finalmente ele vai cair dessa vez. Só um instante. Aí veja bem. Aí para a gente dar continuidade aos honorários, a gente tem o artigo 24, parágrafo 1º. A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos em que tem atuado o advogado. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. Se vocês querem economizar trabalho, você executa seus honorários dentro do próprio processo. Vou dar uma explicação. A gente vai advogar para uma empresa de construtora, dessas aí que atrasa a obra. Ganhou a causa e eles recorrem até a última instância. Terminou, você ganhou. Aí você vai entrar com o cumprimento de sentença. No que você vai cumprir a sentença, você também pode colocar o seu contrato para receber junto. É isso. Show? Bom, outra coisa que a gente tem que perguntar. Se a gente é advogado e tem herdeiro, os nossos herdeiros podem receber os nossos honorários? De acordo com o parágrafo 2º do 24, na hipótese de falecimento ou incapacidade do advogado, os honorários de sucumbência proporcionais ao trabalho, ou seja, vai ser proporcional ao que ele trabalhou, vai ser recebido por seus sucessores ou representantes legais. Então, se algum advogado aí morrer por uma causa estranha e a esposa dele quiser executar esse contrato e receber, ou vice-versa, vai acontecer, tá? Então, tem previsão legal de recebimento. Outra coisa bacana, pessoal, continuando aqui na nossa aulinha de honorários, o parágrafo 4º aqui do 23A, ele fala assim, ó, o acordo feito pelo cliente e a parte contrária não prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença. Vou explicar. O acordo feito pelo cliente do advogado. Quem é o cliente do advogado? O nosso. E ele, a parte contrária, então eu sou o advogado da Débora. E as Casas Bahia têm seu advogado. Só que se as Casas Bahia e a Débora fizerem um acordo sem a gente tem direito de receber o que foi combinado. Tranquilo? Então isso aí pode cair também na prova. Outra coisa, Lucrécia, é o seguinte, o parágrafo 5º. Salvo renúncia expressa do advogado aos honorários, na hipótese de acabar o contrato, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho. Então veja, se tu trabalhou num processo que tu atuou um pedaço, não desiste dos seus honorários. Quando acabar o processo, tu vai lá e fala, oi, eu trabalhei até aqui a contestação. Eu tenho direito também. Mas quem vai dizer quanto que você vai receber é o juiz, tá? Outra coisa que também é de suma importância, esse trecho, a aula de hoje, pessoal, é o 23 e o 24, o 22 é fatal para cair uma questão, porque teve muita mudança legislativa por causa da lei de 2022, né? Então, o juiz vai arbitrar. Aí a gente tem aqui o distrato e a rescisão do contrato de prestação de serviço, mesmo que formalmente celebrado, não configura renúncia expressa aos honorários.
Então, o fato de eu renunciar à causa, eu não quer dizer que eu estou renunciando aos honorários que eu consegui lá atrás, não, tá? E aí, na ausência do contrato, os honorários advocatícios serão arbitrados conforme o artigo 22, ou seja, de forma proporcional e o juiz que vai arbitrar. Ontem, na revisão, eu falei o 24A numa questão, que é no caso de bloqueio universal do patrimônio, vai garantir a liberação de 20% dos bens bloqueados. E eu até falei em sala de aula com o Célio, eu disse o seguinte: olha, se a gente tiver 100 mil para receber, antigamente como fazia? Eu juntava um contrato de honorários de 50 mil e só podia bloquear 50 mil. Por quê? Porque os nossos honorários têm caráter alimentício. Com o 24A, a gente só pode bloquear 20% do dinheiro bloqueado do cliente, entendeu? E a questão falava assim, mas a gente pode pedir o bloqueio dos bens e vender? A gente pode até pedir, depois que ele não pagar. A gente pode pedir a venda depois que ele não ofertar o bem. E por aí vai, tá? Bom, dando continuidade, prometo ser breve para vocês terem uma noite de descanso boa. Amanhã vocês estão de folga. E eu espero que sábado as pessoas compareçam. A gente não ir no plano piloto à toa. Mas veja bem, no artigo 24A, ainda falando sobre o 24A, a gente tem o parágrafo 4º. O advogado poderá optar pela adjudicação do próprio bem ou por sua venda em asta pública para a satisfação dos honorários devidos. Mas isso é quando? Depois de esgotado todas as situações. Então a questão lá falou que ele ia já tomar de conta. Não, é só depois. Ó, primeiro, o pedido de desbloqueio será feito em autos apartados, em sigilo, mediante apresentação do contrato. Depois, o juiz vai desbloquear e ver a ordem de preferência. E terceiro, quando se tratar em dinheiro ou depósito ou aplicação, os valores serão transferidos diretamente para a conta do advogado ou do escritório. E aí depois, o advogado pode optar por querer um bem do seu cliente. Por fim, a gente tem o artigo 25, que eu também já falei em sala de aula, mas a gente vai revisar para quem não pegou. 5 anos é a prescrição para cobrar o teu cliente. Quando o contrato vencer, quando o processo transitar em julgado, quando for feito o último serviço extrajudicial. O que são serviços extrajudiciais? Assessoria e consultoria. Desistência da ação ou da renúncia da revogação do mandato. 5 anos, tá? Prescreve em 5 anos a ação de prestação de contas também. Então, também já falei isso numa aula, que da mesma forma que você tem 5 anos para cobrar o cliente tem 5 anos para pedir a prestação de contas do seu serviço. Fechou? Aí, o que eu fiz? A gente tem uma imagem aqui que eu vou mostrar para vocês. E aí eu vou enviar para vocês aí agora no grupo essa imagem pra gente falar, e vocês podem abrir aí no computador, onde vocês estiverem, para vocês acompanharem a situação. Mas eu vou encaminhar mais figurinhas. Isso, mandei agora. E a gente tem os honorários em forma de imagem. Então, o que seria esses honorários? Esses honorários seria todo o resumo, um mapa mental do que vocês devem aprender. Então, eu tenho aqui todas as observações que eu coloquei. Eu tenho aqui a
Seguinte situação. Do lado esquerdo, eu coloquei IPC com acordo coletivo, né? Retira do sócio o direito ao recebimento dos honorários, então será válido só após o protocolo da petição que revoga os poderes. Ou seja, esse IPC, a gente está falando em caso de lide, ou seja, infração, a gente tem aqui o Conselho Fiscal, que regra para decidir o conflito entre os advogados, do lado esquerdo aqui, ó, conselho, né? Aí a gente tem embaixo a sucumbência, que a gente tem os tipos, né, de trabalho, ou seja, a sucumbência seria a derrota da outra parte, o convencionado seria o contratual, que seria o que a gente fez com o cliente. A gente tem os fixados, que é o juiz. A gente tem os assistenciais, que também são fixados pelo juiz quando a gente trabalha para uma entidade. E aí a gente tem a multa, mas a multa é só quando você faz merda e aí a outra parte também recebe. Aí a gente tem aqui todo esse resuminho que eu fiz para vocês. Vocês podem imprimir para virar um mapa mental. Então eu coloquei mais outros aí para vocês estudarem. Por fim, eu não posso deixar de compartilhar também outra tela, que é a da Sociedade de Advogados. A da Sociedade de Advogados, eu gostaria de falar para vocês sobre isso, porque a gente tem o artigo 15, no caso o artigo 15 do nosso Código de Ética, que ele fala que o registro da Sociedade de Advogados vai ser lá no nosso conselho seccional, não é na junta comercial. Primeira coisa que a gente tem que gravar é isso. Segunda coisa que a gente não pode deixar de gravar. Na sociedade de advogados, só pode configurar sócio se ele for advogado. Terceira coisa, de suma importância. Existe uma modalidade de sociedade chamada unipessoal. Unipessoal é sozinho. Mas o unipessoal pode fazer parte de uma sociedade de advogados? Pode. Você entra com o seu CNPJ, sendo sócio daquele CNPJ, da sociedade. Mas eu posso ser sócio em mais de um escritório em Brasília? Não. Então eu só posso ser sócio em uma sociedade por estado. Tranquilo? Outra coisa, quando o advogado, depois que ele já está na sociedade, ficar impedido, a gente tem que formar a OAB, alterar o contrato social, mas o nome do escritório vai permanecer com seu sobrenome? Vai. E em caso de morte, quando a pessoa morrer, se tiver previsto no contrato a permanência, pode. Mas se não tiver previsto, pode tirar. Tem que tirar, né? Outra coisa também, se o advogado atuar em 5 causas em outro estado, ele tem que tirar a OAB suplementar. Mas e se a nossa sociedade estiver em Brasília e em Goiânia? 2 OABs também a sociedade tem que pagar, a de Brasília e a do Goiás. O sócio administrador tem que ser advogado? Aí eu coloquei um bisuzinho assim, ó. Não precisa ser advogado. O que é o sócio administrador? Não é o sócio dono, é só o gerente administrativo, né? Então esse é o tipo de diferença. Outra coisa, a gente tem nome fantasia? A gente não tem nome fantasia. A gente trabalha com os nossos sobrenomes, tá? Então a gente não pode colocar assim, Super Estrelas Advocacia. A gente tem que trabalhar com o nosso sobrenome, tá? Que é o que a gente chama de nome empresarial, mas a gente não é uma empresa, tá? Outra coisa, o servidor, ele pode ser sócio? Pode.
desde que seja relativamente impedido, mas ele não vai poder atuar, né? Ele só vai configurar o nome dele na sociedade. Mas depois que ele já é servidor, ele pode entrar. Se ele for impedido, não pode, certo? Então eu compartilhei com vocês esse material aí, que é para vocês imprimirem, para vocês darem uma estudada. E aí qual foi o meu compromisso? Eu me comprometi a no sábado me encontrar com vocês lá na escola, só a gente, pela parte da manhã e pela parte da tarde, para a gente poder revisar o que vocês quiserem. Então, vocês levem as questões que vocês estão com dúvida, para poder a gente tirar as dúvidas que vocês estão precisando. Eu coloquei esse material no grupo aí para vocês imprimirem, para vocês darem uma lida e cortar caminho. E aí, amanhã vocês estão de folga, mas eu sugiro que vocês façam algum exame anterior. Qual é a sugestão? Eu sugiro que vocês façam o exame 35. O exame 35 é um dos exames mais difíceis que teve nos últimos 5 anos. Então eu faria o exame 35 para apanhar mesmo. Não esperem coisa boa, mas para o quê? Para poder se testar. E aí é isso. Na quarta-feira a gente vai ter a maratona, quarta, quinta e sexta. A gente está falando com vocês aí em off. Vamos nos organizar para a gente participar, vai ser super legal. E aí, se alguém tiver alguma dúvida e quiser me perguntar, eu vou parar a gravação aqui